Aleluia. Meus queridos, a graça e a paz do Senhor seja conosco. Amém. Graças a Deus por mais esta oportunidade rica que recebemos de Deus, de estarmos em sua presença, nesta noite de adoração e louvor ao seu nome. Graças a Deus pela sua presença aqui e porque os nossos louvores chegam à sala do seu santo e poderoso trono. Graças a Deus pelo seu cuidado conosco e pela sua benignidade e pela sua fidelidade e pela sua misericórdia sobre nós. Quero agradecer a Ele de maneira muito intensa, profunda, o privilégio de ter conhecido o pastor Alberto Rezende, a Mansara, e por conseguinte esta igreja que está sob seus cuidados, sob sua responsabilidade. Sua família, filhas, genros e os demais, corpo ministerial desta igreja, os pastores, e hoje à noite a liderança da juventude aqui representada. Estou agradecido a Deus por esta privilegiada oportunidade e pelo honroso convite que recebi do amado pastor Alberto para estar aqui nestes 2 dias, compartilhando com os irmãos da graça de Deus, da palavra de Deus e daquilo que Ele nos tem proporcionado, experimentado vivermos enquanto servos seus. Amanhã cedo, se Jesus permitir, eu volto para casa, a fim de dar continuidade às nossas responsabilidades em Feira de Santana, na Bahia, ali bem pertinho, e adorando a Deus. Eu fico com o coração agradecido ao Senhor por estar aqui com os irmãos, e se Ele nos conceder outra oportunidade, teremos o prazer de estarmos em outras ocasiões, em nome de Jesus. Quiçá na viagem a Israel, que o pastor Alberto acabou de mencionar, será um prazer cooperarmos. Na verdade, eu tenho uma paixão por cooperar com a edificação da igreja do Senhor e com o crescimento dela. Então, minha gratidão em nome de Jesus. Quero lhe convidar, convite que eu fiz ontem, se você for à Bahia, vá à Feira de Santana, nos visite. E se você passar por Feira de Santana e não parar para participar de um culto, vai ficar com uma dívida violenta, dura de pagar, tá? Então está aí o convite, será um prazer receber os nossos irmãos em Feira de Santana, na igreja onde servimos ao Senhor Jesus. Deus tem nos concedido o privilégio de fazermos parte do seu exército de servos e temos lhe servido com muita alegria no coração. A igreja em Feira de Santana, a igreja que estamos servindo e cooperando, temos algumas frentes de trabalho, alguns desafios grandes. Eu fui líder de jovens desde os 17 anos de idade até 2 anos atrás, quando comecei a pastorear efetivamente. Então eu sei como funciona o trabalho de jovens, sei que ele é ardoroso, mas sei também que ele é muito gratificante, porque é extraordinário ver Deus tomando pessoas, libertando vidas e usando-as para a glória do seu poderoso nome. Essa semana nós apresentamos a Casa de Apoio ao Menor em Feira de Santana, são 2, o que corresponderia em São Paulo à FEBEM. Tá? E a igreja elaborou, nossa equipe de educação elaborou um projeto de ressocialização e discipulado para os menores internos das 2 casas, e o projeto foi aprovado e a igreja estará conduzindo o projeto de ressocialização, discipulado e educação social de jovens internos daquelas 2 casas de apoio de segurança em relação ao menor infrator. Além disso, nós temos cultos semanalmente na penitenciária, estamos discipulando e daqui a 2 meses teremos batismo de alguns novos convertidos, presos, mas servindo ao Senhor nas celas, e recebem a visita dos nossos obreiros todos os sábados.
Evangelismo noturno, o pastor Wilson mencionou, nós temos todo sábado evangelismo noturno. E Deus tem manifestado a sua graça. Toda quarta-feira nós alimentamos entre 300 e 500 pessoas dos bairros mais desfavorecidos ou menos favorecidos, pessoas carentes, e as evangelizamos. Na nossa escola bíblica dominical, nós estamos buscando crianças nos bairros mais difíceis, trazendo-as para a igreja. Elas tomam café da manhã com a gente, participam da escola, almoçam e vão embora. E com isso Jesus está fazendo um trabalho assim, muito extraordinário nesse aspecto, salvando essas pessoas. Essa semana a irmã chegou para mim e ao lado da igreja nós temos um restaurante, e o gerente do restaurante estava trêmulo, porque um menino pequeno, um menino de 7 anos, entre outras bolsas que ele conseguiu minar, ele disse: pastor, não sei como ele tirou do chaveiro a minha chave da minha sala. Eu estava aqui sentado e ele tomou a chave. Calma, traz para a igreja, traz para a escola dominical, que a gente ganha para Jesus e ele se transforma num instrumento para a glória de Deus. Então, estamos fazendo alguns trabalhos para o Senhor. São 14 frentes missionárias que nós estamos mantendo já em 1 ano e meio de trabalho, e Deus tem nos ajudado de maneira muito rica. Eu não sei se você sabe, mas o Nordeste é um campo missionário de grande desafio. Nós temos só na Bahia, mais de 2.000 povoados, eu não disse cidades, mas povoados, e alguns povoados com até mais de 1.000 habitantes não evangelizados, tá? Nós temos, você sabe, não sei se você sabia, no Nordeste, antes de começar a construção de uma vila, se constrói uma igreja católica. Mas nós temos na Bahia povoados que não tem nem igreja católica ainda, tá? Então o desafio da evangelização está posto diante de nós, e as pessoas a quem Deus vai usar sou eu e você. Diz aí para o seu vizinho: é você que Deus vai usar. É você que Deus vai usar. É a sua vida que Deus está desafiando para ser usada por Ele de maneira extraordinária, de maneira poderosa, de maneira grandiosa. E fica sabendo que quando Deus chama, Ele prepara. E quando Ele prepara, Ele envia. E quando Ele envia, Ele supre. E quando Ele supre, Ele respalda. E quando Ele respalda, o seu nome é glorificado na vida daquele a quem Ele enviou. Então diz para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando o Senhor falou comigo sobre o ministério, eu tinha quase 17 anos de idade, e Deus sabe, eu sou filho de pastor e neto de pastor. E Deus sabe que eu não queria ser pastor sob qualquer hipótese. Quando a minha mãe falava que eu ia ser pastor, eu pecava, eu cometia o pecado da murmuração. Eu me revoltava, tá, com a ideia de ser pastor. O meu sonho era ser advogado, e eu tinha dito ao meu pai: eu vou ser um advogado que vai honrar, que vai lhe deixar feliz, que vai lhe deixar lisonjeado. Pastor não, pastor é para o senhor, eu vou ganhar muito dinheiro e lhe mantenho na obra e o senhor pastoreia. Mas Jesus me surpreendeu e, confesso, eu não pretendia, mas essa semana eu disse para alguém: o ministério está impregnado em mim. Eu não consigo pensar na vida, pensar nas coisas, sem que o ministério esteja envolvido nisto. Então eu agradeço a Deus porque Ele tem cuidado e nos abençoado e nos ajudado. E Ele vai usar você. Amém? Então Deus abençoe. Pastor Alberto falou há pouco dos materiais que nós temos aí gravados com mensagens. São mensagens gravadas em convenções, congressos, cruzadas, escola bíblica de obreiros, culto de doutrina. Eu prego na igreja em Feira de Santana toda terça-feira. Nós temos, graças a Deus, uma frequência aí de quase 4.000 pessoas todo culto de terça, que é o culto de doutrina. Vem pessoas de diversas igrejas adorarem a Deus conosco,
e nós temos algumas mensagens gravadas aí. Inclusive, eu estou no meio de uma série de mensagens, destruindo os gigantes de sua vida. A gente fala sobre autopiedade. É incrível como o crente é autopiedoso. Gosta de falar de luta, de miséria, de sofrimento, que é para os outros ter dó dele. Tá? Ansiedade, medo, orgulho e outros gigantes que precisam ser vencidos. Tem aí algumas mensagens específicas para mulheres, como por exemplo, mulher, arma secreta de Deus. Mulheres, parceiras de Deus. Graça no caráter de Ruth. Axa era filha de Caleb, possuindo as fontes superiores e as fontes inferiores. Outra mensagem ministrada para mulheres: lições que Maria pode nos ensinar. Tá? E outros temas diversos que nós temos à disposição dos irmãos, como há derrotas que valem mais do que vitórias. Isso parece estranho, né? Mas há derrotas que valem mais do que vitórias. Diversos temas relacionados ao Calvário e ao sacrifício de Jesus por nós. Cada DVD custa apenas R$10. E o irmão pode adquirir pelo menos uns 100 diferentes, passar no cartão de crédito e parcelar, se preferir. Tá? Então, no final do culto, o Stanley está ali na saída. Você poderá adquirir e semear no nosso ministério. Nenhum real desses DVDs são gastos com minhas despesas pessoais, tá? Nenhum real desses DVDs são gastos com minhas despesas pessoais. Todos os recursos são canalizados para os projetos evangelísticos, missionários, que nós estamos mantendo. Nós realizamos uma cruzada evangelística a cada 3 meses. E na cruzada evangelística nós levamos médicos, dentistas, enfermeiros, cesta básica, remédio, roupa, para além de assistirmos as pessoas espiritualmente, lhes assistirmos também material e socialmente. Tá bom? Então o irmão poderá adquirir no final do culto e nos abençoar. Mas agora vamos para a Bíblia, né, irmão? Vamos desfrutar do pão de Deus. Eu quero ler 2 textos com você. Não se canse, por favor, porque um deles, pelo menos, será uma leitura quase exaustiva. Josué, capítulo de número 20. Josué, capítulo de número 20, nós vamos ler os 9 versículos do capítulo 20 de Josué. Quero agradecer ao pastor Deusdete, que foi me buscar ontem. Ele não está ali, né? E eu acho que é ele que vai me devolver amanhã, né? Porque de fato eu preciso ser devolvido. Então, minha gratidão ao pastor Alberto Rezende, minha gratidão pelo convite, pela hospitalidade. Deus abençoe, e eu confirmo que Deus nos conceda a graça de estar brotando uma grande amizade desse relacionamento cristão, fraternal, ministerial e espiritual. Josué capítulo 20, versículo 1 diz assim: falou mais o Senhor a Josué: dize aos filhos de Israel: designai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, a fim de que fuja para ali o homicida, que tiver matado alguma pessoa involuntariamente, e não com intento, e elas vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue. Fugindo ele para uma dessas cidades, apresentar-se-á à porta da mesma, e exporá a sua causa aos anciãos de tal cidade. Então eles o acolherão ali e lhe darão lugar para que habite com eles. Se, pois, o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem intenção e sem odiá-lo antes. E habitará nessa cidade até que compareça em juízo perante a congregação.
até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde tiver fugido. Então designaram a Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, a Siquém, na região montanhosa de Efraim, e a Kiriat Arba, esta é Hebron, na região montanhosa de Judá. E além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram a Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Foram estas as cidades designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que peregrinasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que matasse alguma pessoa involuntariamente, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se apresentar perante a congregação. Diga amém. Você entendeu alguma coisa? Diga amém. Se não entendeu nada, diga amém. Eu estava com um pregador lá na igreja e ele estava falando numa linguagem tão elevada, que eu não estava entendendo nada. Aí ele perguntou: os irmãos estão entendendo? Digam amém. A igreja disse amém. E eu atrás dele falei: não entendi nada, repete. E ele repetiu para que eu entendesse. Ora, afinal de contas eu preciso compreender a Bíblia. Quem concorda diz amém. Salmo 23. Esse nós vamos ler todos juntos, tá? Já lemos, o pastor já fez essa leitura congregacional. Nós vamos repetir a leitura. Eu cheguei para um homem um dia, ele é um dos grandes mestres da teologia no mundo. No mundo. Enquanto eu estava ministrando, os textos que eu citava do Antigo Testamento, ele anotava em hebraico. E os textos que eu citava do Novo Testamento, ele anotava em grego. E enquanto eu falava e ele anotava, eu comecei a me perguntar: o que eu estou fazendo aqui? E depois do culto eu cheguei para ele e disse: pastor, por gentileza, tem um versículo na Bíblia que eu não consigo entender. Queria que o senhor me explicasse. E ele disse para mim: só tem um que você não consegue entender? Parabéns. Eu disse: não, esse é um dos. E ele me disse: porque existem centenas deles que eu simplesmente não entendo. Ele é uma das maiores autoridades em Bíblia no mundo. No mundo. Tá? Mas eu ouvi um pastor presbiteriano dizendo o seguinte: na Bíblia, o que eu entendo, eu prego. O que eu não entendo, eu creio. Dá um toque aí no seu vizinho e diz para ele: eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia. Salmo 23, vamos juntos? Se o irmão tiver sem Bíblia, aí no telão está projetado. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém?
Coloque assim a mão no peito, por favor, e diga comigo: Senhor Jesus, eu quero que a tua palavra seja profecia para a minha vida. Fala comigo. Amém. Ó Pai, nós estamos diante de Ti, já oramos e outra vez nos colocamos na Tua presença enquanto igreja, dispostos a recebermos da Tua palavra, dispostos a nos alimentarmos dela e a vivê-la, para que o Teu nome seja glorificado em nós. Em nome de Jesus. Amém. Ontem, enquanto eu pregava aqui, a minha mente foi despertada e direcionada ao texto das cidades refúgio, e de alguma forma o Espírito me fez perceber que o Salmo 23 está relacionado com Josué capítulo 20. E hoje, durante todo o dia, quando oportunidade, ou cada oportunidade que tive, usei para bisbilhotar a Bíblia, folheá-la e entender um pouco mais do que o Senhor quis me despertar ontem, enquanto falava aqui. E observei, por exemplo, duas coisas extraordinárias do Salmo 23. Uma delas é quando o salmista conjuga todos os verbos de ação no mesmo tempo. Nenhum deles está no passado, nenhum deles está no futuro, todos estão no presente contínuo, no gerúndio, como se diria na gramática da língua portuguesa, dando a entender que todas essas promessas e confiança que o salmista manifesta no Salmo 23, elas são válidas para nós hoje, no presente tempo. Embora em algumas versões da Bíblia o primeiro versículo conste: nada me faltará. As versões mais antigas e, segundo os estudiosos, as mais próximas do texto original, é aquela que declara: nada me falta. O salmista reconhece que em cada situação Deus está presente. Nada me falta. Aliás, me vem agora à mente Êxodo, capítulo 3, versículo de número 14, quando Moisés pergunta a Deus, dizendo: quando eu chegar no Egito e o povo de Israel me perguntar pelo teu nome, o que lhes direi? E o Senhor respondeu a Moisés: quando chegares no Egito, se te perguntarem, ou ao te perguntarem pelo meu nome, dirás que eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Essa declaração de Deus, eu sou o que sou, do hebraico Yahyeh, Yasher, Yahyeh, significa: eu sou o Deus de cada situação. O que Deus estava dizendo era: eu sou o que você precisar que eu seja. Quer entender melhor? Deus estava dizendo a Moisés: se você tiver fome, eu sou o pão. Se você tiver sede, eu sou a água. Se você estiver fraco, eu sou quem te fortalece. Se você estiver caído, eu sou quem te levanta. Se você estiver na guerra, eu sou a vitória. Se te perseguirem, eu sou refúgio e fortaleza. Se você ficar doente, eu sou quem te sara. Eu sou o que você precisar que eu seja. Eu sou o que sou. Nada me falta. Aleluia. Esta é a firmeza, a convicção que o salmista revela no Salmo 23, quando ele diz: nada me falta. Em qualquer circunstância,
o meu pastor e Senhor, o meu Senhor e pastor estará lá, me suprindo, cuidando de mim. E é interessante, o pastor Alberto fez um destaque do verbo ser, no versículo 1, quando o salmista diz assim: o Senhor é, o Senhor não será, o Senhor não foi, o Senhor é. Outro dia, uma certa feita, num curso de filosofia, o professor ateu disse assim: me provem que Deus existe. Eu tinha 7 pastores na sala, alunos comigo, 11 padres, 8 ou 9 freiras. E quando ele fez esse desafio, eu disse para ele: professor, Deus não existe. Deus é. Ele não tem que se preocupar em provar a existência dele, porque ele é de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Ele é o meu pastor, diz o salmista, e você pode fazer coro com ele. E nada me falta. Ontem eu falei aqui que é muito comum no Antigo Testamento, e Jesus repete isso no Novo, Deus, metaforicamente, ser apresentado como o pastor, aquele que cuida, que alimenta, que guia, que oferece segurança, que sustenta, que zela, que preserva. Tanto é que ele mesmo diz, através do profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 11, a ovelha ferida ele carregará no colo, ele sarará, ao cordeiro ele carregará no colo, e a faminta ele amamentará, e como pastor, pastoreará as suas ovelhas. Amém? Mas o que tem a ver Josué 20 com Salmo 23? Aparentemente nada, mas deixa primeiro ele trazer à memória o Josué 20, para então você perceber o que tem a ver o Salmo 23. É uma poesia. É uma poesia o Salmo 23. Os estudiosos não chegam a um consenso. Não se sabe exatamente quando Davi escreveu o Salmo 23. Uns sugerem que foi no período em que ele estava sendo perseguido por Saul, depois de ter sido ungido rei de Israel. Antes de ocupar o trono, foram 15 anos de perseguição contínua, absurda, de emboscadas. Daí Davi reconhecer Deus como pastor e dizer: eu sei que Ele cuida de mim como um pastor cuida da sua ovelha, ainda que meu inimigo esteja no meu encalço, eu sei que Ele cuida de mim. Outros acham que o Salmo 23 foi escrito quando Davi estava sendo perseguido por Absalão. E portanto, o Salmo 23 retrata a confiança de Davi, de que Deus é o seu refúgio. Qualquer que tenha sido a circunstância, Davi traz as 6 cidades de refúgio para o Salmo 23, e ele reconhece em cada linha do Salmo 23 uma das cidades de refúgio determinadas em Josué capítulo 20. Para que haviam as cidades de refúgio, chamada no hebraico de Aremiklaf? Ela era usada, na verdade Deus determinou em Números capítulo 19, capítulo 35, que se desse aos levitas 48 cidades e os seus arredores, porque os levitas não teriam possessão em Israel. Então 48 cidades lhes foram doadas, concedidas para que eles morassem. Dessas 48 cidades, 6 o Senhor estabeleceu como cidade refúgio. Para quê? O texto é muito claro. Se alguém cometesse um assassinato involuntário, ele deveria se refugiar numa dessas cidades. Por quê? Se o assassinato foi involuntário, porque havia uma prática comum que antecede a lei mosaica, chamada de Lei de Talião. A Lei de Talião estabelecia que uma morte tinha que ser compensada com outra morte. Era a velha lei do olho por olho e dente por dente.
Entendia-se pela lei do talião que, se alguém cometeu um assassinato, voluntário ou não, deveria pagar com a própria vida. Isso está revelado muito claramente em Gênesis capítulo 9, por exemplo, lá nos versículos 5 e versículo 6. Como a terra de Israel deveria ser, segundo o planejamento divino, uma terra santa, Deus não permitiria o derramamento inconsequente de sangue. Então, em Israel, naqueles dias em particular, entendia-se que pessoas de uma tribo eram parentes, eram pessoas do mesmo sangue. Sendo uma dessas pessoas vitimadas, assassinada, o seu parente mais próximo não tinha apenas o direito, mas também o dever de cobrar vingança. É o que o texto chama de vingador do sangue. O texto original chama-o de Goel Radã, que é literalmente restaurador de sangue, ou aquele que recobra o sangue do seu parente. Então, considerando que uma vez um assassinato cometido, haveria vingança imediata, o criminoso, o infrator, o assassino, o homicida, ainda que involuntário, tinha a oportunidade de fugir. E para que ele não ficasse errante, ele deveria refugiar-se em uma destas 6 cidades. Quando ele chegasse, diz o texto, na porta da cidade, os anciãos estariam lá, porque era comum, o tribunal da cidade era a porta, onde os anciãos ficavam para julgar as causas. Daí a razão de Ló na porta de Sodoma, quando os anjos chegaram. Ló fazia parte da cúpula de Sodoma, tá? Ele era juiz em Sodoma. Daí a autoridade dele de impedir que os homens de Sodoma invadissem a sua casa para tirar de lá os 2 varões que estavam, por causa da sua autoridade enquanto ancião da cidade. Quando o homicida chegava na porta da cidade, diz o texto, ele tinha que expor a sua causa. O vingador de sangue vinha no encalço dele, mas o vingador não poderia mais executá-lo enquanto ele já estivesse conversando com os anciãos. Ele tinha um tempo de fuga. Se ele conseguisse escapar da cidade do homicídio até a cidade de refúgio, ele estaria guardado. Depois que ele expunha a sua causa, os anciãos o recebiam na cidade. Era uma espécie de salvo-conduto, um habeas corpus, numa linguagem jurídica. E enquanto ele não fosse julgado, o vingador não poderia executá-lo. Se chegasse à conclusão, números 35, que ele era culpado e que havia matado intencionalmente, ele era entregue ao vingador de sangue, que o executava da maneira que achasse melhor. Mas enquanto a causa não fosse julgada, o vingador não podia entrar lá. Sua causa era discutida. E é interessante que no livro de Josué, é o livro da repartição das terras entre as tribos, Deus determina que 3 cidades ficassem a leste do Jordão, de um lado do Jordão, e outras 3 ficassem a oeste do Jordão, do outro lado do Jordão, para que todas as tribos tivessem acesso à cidade refúgio. E detalhe, essa cidade refúgio representa Cristo, tá? O homicida, o pecador, o perseguido sou eu e você, correndo em busca de salvação. E o vingador é o adversário de nossa alma. Mas acontece que quando você entra numa cidade refúgio, quando você encontra Cristo, o seu perseguidor tem que ficar do lado de fora, porque você está guardado e protegido pela misericórdia de Deus. Dá para dizer amém? Agora veja, por quanto tempo ele poderia ficar numa cidade de refúgio? Não havia tempo determinado. Ele podia ficar na cidade de refúgio enquanto a sua causa fosse julgada,
E chegando-se à conclusão que ele era inocente, ele não poderia sair da cidade. Ele tinha o direito de continuar nela, na cidade de refúgio. Só depois da morte do sacerdote, está escrito aqui muito claramente, em Números 35, isso também é muito claro, quando o sacerdote que o julgara morresse, presta atenção nisso, quando o sacerdote que o julgasse morresse, então ele estaria livre para sair da cidade de refúgio, voltar para a sua cidade natal, e o vingador de sangue não poderia mais executá-lo, e se o executasse, estaria cometendo homicídio e estaria sob pena da lei que vingava, que estabelecia-se em Israel. Presta atenção nisso. Quando é que ele podia sair da cidade de refúgio? Quando é que ele estava livre do vingador? Quando o sacerdote morresse. Quem é o nosso sacerdote? Quem é o nosso sacerdote? Jesus Cristo. E o nosso sacerdote já morreu? O nosso sacerdote já morreu, sim ou não? Sabe o que é que isso significa? Que o vingador não pode mais nos tocar. A morte do sacerdote nos fez inocentes, nos livrou da culpa, e nós temos livre acesso para ir e voltar, porque o nosso sacerdote morreu, e detalhe, ressurgiu dentre os mortos, intercede por nós no tribunal eterno. Dá um toque aí no seu vizinho e diz para ele: você já foi inocentado. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Agora, você pode dizer, pastor, o que o Salmo 23 tem a ver com tudo isso? Eu disse há pouco, Davi escreveu esse salmo em uma situação de perseguição. Então a necessidade que Davi sente é de uma cidade de refúgio. Então ele começa a cantar, dizendo: o Senhor é o meu pastor. O irmão vai perceber nas entrelinhas do Salmo 23, as 6 cidades refúgio estão apresentadas. O que Davi estava dizendo era: Deus é o meu refúgio em qualquer lugar. Deus é a minha cidade refúgio. Deus é a minha cidade de proteção. Tá? Quer ele tenha escrito o salmo quando era perseguido por Saul, quer tenha escrito quando era perseguido por por Absalão, o fato é que Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Quais eram as 6 cidades refúgio escritas em Josué, capítulo de número 20? A primeira chamava-se Quedes, na Galileia, região montanhosa de Naftali. A segunda cidade era Siquém. A terceira cidade era Kiriat Arba. A terceira era Bezer. A quarta cidade era Ramote. E a sexta cidade era Golã. Vamos para o Salmo 23? Vamos encontrar as cidades refúgio no Salmo 23. Esse salmo é extraordinário. Parece um salmo de romance, de beleza extraordinária. Parece que Davi compôs esse salmo olhando para águas cristalinas que corriam entre rochedos, enquanto ele dedilhava a sua harpa. Mas tem uma poesia na harpa cristã que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Salmo 23 não foi escrito num momento romântico, letárgico de Davi. Foi escrito no momento em que o inimigo estava no encalço procurando a sua vida para destruir. Aí ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A primeira cidade que Davi apresenta aqui é a cidade de Quedes, da Galileia. Quedes significa santuário, comunhão ou lugar de relacionamento. Onde é que está Quedes no Salmo 23? Leia por favor comigo o versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me
mansamente a águas tranquilas. Versículo 3: refrigera a minha alma. Aqui há uma menção à cidade de Quedes, lugar de comunhão. Por quê? Porque a primeira coisa que o homicida precisava restaurar era o seu relacionamento com Deus. Ele precisava se voltar para Deus. E onde é que está o relacionamento aqui, pastor Josué? Deitar-me faz em verdes pastos. O que Davi estava dizendo aqui era: eu me alimento nas pastagens do meu pastor. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz assim: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagens, comunhão, alimento, abastecimento. Eu lhe pergunto, como é que está o alimento na sua alma? Você tem se alimentado das pastagens que o bom pastor tem providenciado para você? Fosse na igreja que eu sou pastor, eu iria fazer a seguinte pergunta, então eu vou colocar entre aspas: em que tipo de mesa você tem comido? Que tipo de comida tem lhe servido de abastecimento de vez em quando? Eu viajo muito. Quando eu chego numa região que o tempero é muito diferente, normalmente cria-se uma indisposição física. Se você não analisar o prato que você come, isso lhe adoece espiritualmente. Portanto, selecione a comida que você vai ingerir. Estamos falando de sua alma. Quedes é lugar de comunhão. E Davi está dizendo: estou sendo perseguido, estou sendo procurado, mas o meu pastor está perto de mim, ele me alimenta, eu tenho comunhão com ele, ele sustém a minha alma. Aqui está a primeira cidade de refúgio. Guia-me mansamente. Para onde? A águas tranquilas. Eu vou fazer uma pergunta, raciocine 5 segundos para você poder responder para você mesmo. Você esteve hoje à beira das águas tranquilas? Se pastos verdejantes é palavra, é pão, e nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Águas tranquilas é oração, intimidade, relação pessoal. Melhora só um pouquinho o retorno aqui, por gentileza, querido. Relação pessoal com Deus. Águas tranquilas. Você já parou para analisar que as orações que geram resultados mais extraordinários da sua vida não são as orações mais barulhentas que você faz, são as mais silenciosas? Já parou para analisar que a oração que mais lhe aproxima de um relacionamento de intimidade com Deus é a oração mais quieta que você faz? Águas tranquilas. Paulo diz assim: quem fala em línguas não fala coisas de homens, mas coisas de Deus. O texto original diz assim: quem fala em línguas não fala de coisas humanas, mas conversa em segredos divinos. Você já cochichou com Deus hoje? Já esteve na fonte das águas tranquilas hoje? Quedes é lugar de comunhão, é lugar de santuário, é lugar de relacionamento, é lugar de intimidade. Você já parou para analisar que Deus quer ter uma relação íntima e pessoal conosco?
Já parou para analisar que em Gênesis 2:8, quando ele cria o homem, a Bíblia diz que ele soprou no homem fôlego de vida, ruach, espírito de vida, com aquilo